Comentando a lição de sábado, 6 de dezembro de 2025. Vivendo na Terra Prometida. Verso áureo. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, verso 1. Pensamento. O cristão que está progredindo espiritualmente no convívio com outros cristãos deve cultivar o olhar firme de uma pessoa que está vivendo no futuro. Introdução. Convivendo em paz. Viver em comunidade pode gerar alguns conflitos nos relacionamentos. Por isso, Moisés trouxe para o povo o Código da Aliança e as leis complementares para equilibrar as possíveis disputas e tensões que iriam surgir ao estarem morando na terra conquistada. Os sacerdotes teriam a incumbência de ensinar ao povo as leis complementares e os juízes instituídos por Deus julgariam as causas que ocorressem entre eles. No Código de Honra dos chineses está escrito o seguinte para se viver sem brigas: se o adversário é superior a ti, por que brigar? Se o adversário é inferior a ti, por que brigar? Se o adversário é igual a ti, ele compreenderá o que tu compreendes e não haverá luta. Foi o que aconteceu quando Josué deu para a tribo de Ruben a tribo de Gade e para a meia tribo de Manassés sua parte de terras antes de atravessar o Jordão. Chegou, porém, o momento de atravessar o Jordão e começar a conquista das terras para distribuir para as tribos restantes. Josué pediu então para as 2 tribos e meia, Ruben, Gade e Manassés, que ajudassem seus irmãos nas conquistas. Eles prontamente atenderam, até que toda a terra foi conquistada e cada qual recebeu sua parte na herança, como Deus havia prometido. Josué então agradeceu às 2 tribos e meia, Ruben, Gade e Manassés, a ajuda feita e os despediu para que voltassem às suas terras antes do rio Jordão. As 2 tribos e meia voltaram, mas antes de atravessar o Jordão, resolveram levantar um altar alto e maravilhoso como memorial daquele dia. As outras 10 tribos e meia, quando souberam disto, pensaram que aquelas 2 tribos e meia estavam criando um novo segmento religioso à parte do tabernáculo instituído por Deus. Resolveram se juntar, então, e guerrear contra as 2 tribos e meia. Foi aí, então, que alguém deu a ideia de, antes de guerrear, ir lá e conversar com as 2 tribos e meia o porquê daquele altar, que mais parecia uma rebeldia contra Deus. Foi então montada uma comissão para ir até a beira do Jordão, onde estava o altar, para conversar com aqueles que haviam feito o tal altar imponente. Foi aí que, na conversa, descobriram que as 10 tribos e meia estavam equivocadas e que ninguém estava pensando em trair o Senhor e fundar uma nova religião com aquele novo altar. Tudo foi esclarecido e a paz voltou a reinar. Isso nos mostra que é muito perigoso fazer um julgamento apressado das coisas ou das situações e tirar conclusões precipitadas do comportamento dos outros. Nosso Salvador reprovou o juízo precipitado. O que acontece é que quando uma pessoa é pronta a discernir os erros dos seus irmãos, talvez esteja em maior falta ela mesma, mas se ache cega a isso. Livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 303. Vejamos, portanto, no estudo desta semana, como foi o início do convívio na Terra Prometida e como isso pode nos ajudar hoje em nossa convivência como irmãos na igreja e em sociedade. Que Deus nos abençoe.